página. Eu vou fazer aqui o preparo, fazer as projeções de alta e baixa nos 60 minutos e do 15 minutos de mercado também. Essas projeções, lembrando que são projeções de uma metodologia americana e é um pouco mais específica para os meus mentorados, que é o Run Trader. São 30 participantes que ficam comigo durante 90 dias rumo à consistência. E para você que ainda não faz parte da mentoria, vai colocando no chat, né? Se você acertou, se você errou. A ideia é sempre a gente aprender a cada morning call. Então, no gráfico de 60 minutos, fazendo a projeção de alta aqui do movimento, no índice futuro, eu tenho da mínima do 9 para a máxima do 10. Eu tenho exatamente essas projeções. Eu marco o segundo alvo, que é o 172.595, aqui onde o Banco Americano defende a sua posição na venda, tá? Lembrando que se o mercado amanhecer ou ir ao encontro dessa região, uma região bem legal para vender, caso ele venha a romper, tem a troca de polaridade. O que era venda acaba virando compra. Aqui, nos 60 minutos, em relação ao pivô de baixa, eu tenho um pivô oculto, que é o próprio candle de número 10. Então, eu faço da máxima do 10, mínima do 10, e lá embaixo, no 170.775, eu tenho o Banco Americano posicionado na compra, tá? Então, ali, se o mercado vier a chegar nessa região ou amanhecer nessa região, uma região bem interessante para comprar. Caso ele venha a perder essa região, tem uma troca de polaridade, uma super tendência de baixa, tá? Em relação ao gráfico de 15 minutinhos aqui do mercado, fazendo a projeção para saber quais são as ondas de correção e ondas de reversão, em relação ao movimento de baixa em específico para a galera da minha mentoria, no 15 minutos a gente pode sair da máxima do 5 para a mínima do 8. Eu tenho essas projeções no 15, sendo que o primeiro alvo é uma correção, segundo alvo, uma correção, terceiro alvo, uma reversão, tá? Tô vendo a galerinha aí acertando, parabéns, show de bola. Pegando o pivô de alta, aqui pode gerar um pouco de confusão, que eu tenho do 8 para o 9, uma amplitude aproximada de 920 pontos, e eu tenho aqui do 20 para o 24, com um pouquinho a mais. Nesse caso, a amplitude maior é do 20 para o 24. Então, nesse caso, eu tenho essa amplitude. Primeiro alvo, uma correção. Segundo alvo, uma correção. Terceiro alvo, uma reversão. Parabéns aí para quem acertou. E se você não acertou, não tem problema nenhum. Não é verdade? A gente está aprendendo. Bom, alguns pontos que me chamam a atenção no gráfico. Em relação à estratégia do Kita. Calma aí, galera. Tomar uma água. Perdão. Eu tenho aqui um topo no gráfico de 5 minutos do índice, mais específico do dia 18 de junho, que eu tracei um Fibonacci no 50% desse topo, e ele me deu exatamente a região dos 172.670. Aqui é o preço médio dos bancos brasileiros. Tá? Você percebe que o mercado chegou nesse dia 18, bateu, desceu e nunca mais voltou para essa região. E o setup do Kita, que é um dos professores da sala, meio que coincide com a região onde o Banco Americano ele está posicionado. Isso é um bom sinal, podendo ser um verdadeiro paredão. Tá? Então, se o mercado chegar nessa região aqui, ele vai encontrar muita dificuldade. Pode ser que você pegue um grande movimento de venda nessa faixa de preço. E se romper, uma super tendência de alta. Aí você vai ver o mercado voltando até os topos anteriores. Então, uma região bem interessante para trabalhar nas vendas, tá? Se você quiser anotar de novo, ó, é o 172.670 e 172.595. Essa faixa de preço, fica de olho nela. Na parte inferior, eu também tenho algo interessante, porque eu tenho o 50% do Candle 60, que é o setup do Kita. Eu tenho 50% do Candle 24, que é o setup do Kita, que é a faixa de preço onde os bancos brasileiros estão posicionados. E um pouco mais abaixo, eu tenho o Banco Americano.
Então, quais são as regiões? O primeiro setup do Kita, 171,020. O segundo, 170,910. E o terceiro, 170,775. Então, também tenho uma faixa de preço que mistura brasileiro e americano lá na parte de baixo. Tá vendo, ó? Então, tenho dois pontos de memória bem forte no gráfico, um para comprar e um para vender. E se romper isso aqui, Marquinho, o índice vai afundar. Você vai ver o índice 6 horas da tarde lá embaixo. Ou seja, super tendência de baixa. O índice, turma, nos últimos 2 dias, meio truncado, um gráfico feio, gráfico chato, lateral, sem tendência. Então, se ele trabalhar dentro dessa lateralidade, a gente vai ter um dia chato hoje, né? Um dia chato, onde seria interessante apenas mais os extremos, né? Agora, eu só vou ver uma tendência de alta muito legal se eventualmente o mercado romper a região do Kit Banco Americano, você vai ver um índice igual um foguete do Elon Musk. E se ele perder esse fundo, para pica-pau das cataratas, lembra dos desenhos? Vai lá para baixo. Ou seja, um mercado mais chato no dia de hoje. Quando a gente coloca as médias no gráfico, a gente também vê um desalinhamento de média, né? A gente tem uma média de 200 apontado para baixo, uma média de 9 para cima, uma média de 20 para cima, uma VWAP lateral. Então a gente tem um desencontro aí de média, a gente não tem um alinhamento legal. Então pode ser que dê muita entrada falsa na abertura do índice. Vamos ficar de olho. Vamos esperar essa primeira barra do dia, ver onde que ela abre, como ela quer se comportar, para ver o que que é mais interessante. Do mais, veja mais os extremos, esses pontos aqui embaixo e os pontos aqui em cima para estar operando, tá? No gráfico de 60 minutos do mercado de dólar, também fazendo as projeções, o candle de número 10 ele encontra-se dentro do candle de número 9. Sendo assim, ele é conhecido como pivô oculto, né? Então, projeção do dólar para cima no 60 seria o próprio Kindle 10. Só que essas projeções eu não posso estar trabalhando com venda, porque eu não tenho um ponto de memória no gráfico. Ele é um pouco diferente do que o índice futuro, tá? Em relação ao pivô de baixa, mesma coisa, máxima do 10, mínima do 10, eu tenho as projeções, só que não dá para comprar nesse segundo alvo aqui, porque eu não tenho um ponto de memória validado. Então, o dólar, ele é apenas um alvo, tá? Quando eu desço o gráfico para 15 minutos, fazendo aqui a projeção de mercado, a projeção de alta do dólar, eu posso considerar aqui embaixo do 26, 27 para a máxima do 32. Se o dólar der um estilingue para cima, eu tenho uma correção no primeiro alvo, correção no segundo alvo, reversão no terceiro alvo, tá? Então preste aí bastante atenção. Em relação ao pivô de baixa aqui do mercado, eu posso considerar essa amplitude maior, tá? Aqui de movimento, saindo lá do candle 36, mínima do candle 10 e fazendo essa projeção. Então eu tenho um primeiro alvo correção, segundo alvo correção, terceiro alvo reversão de dólar, tá? Vendo a galera da mentoria aí acertando, show de bola. O que que me chama a atenção? O candle 96 do mercado de dólar, na tarde de sexta-feira, ele deixou um doji, tá? Quando é uma barra que o fechamento é igual ao preço de abertura, uma barra sem corpo, eu marquei os 50% dela, que é a região dos 78,5. Aqui dá para fazer o setup do Kita, é uma venda nessa região. Podendo o mercado ir, Banco Brasileiro renova lote de venda e fazendo esse movimento. Caso ele venha romper essa estrutura, você vai ver uma super tendência de alta para o mercado de dólar no dia de hoje. Então, isso me chama atenção. Não tenta fazer o setup do Kita nessa região de fundo, feita por volta das 11 horas da manhã. Aqui já deu é, um operacional interessante, não tentaria fazê-lo novamente, está um pouco conturbado. Eu acho que esse doji acaba fazendo um pouco mais de sentido. Quando a gente coloca aqui as médias no gráfico, também tem um dólar flat, que a gente chama, né? Que é uma média de 200 lateral, uma média de 9 lateral, uma média de 20 apontado para baixo,
uma VWAP lateral, um dólar um pouco indefinido, né? Na tarde de sexta para o começo de segunda-feira. Seria interessante também termos um alinhamento de médias um pouco mais interessante, tá? Por enquanto eu só vejo esse ponto aqui. Bom, enfim, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo no índice futuro e vamos dar uma olhadinha nos bastidores da Bolsa para saber se o Brasil, Estados Unidos vão conseguir segurar essa região de preço ou vai fazer a troca de polaridade e afundar o índice futuro com muita força. A princípio, ó, Banco Brasileiro não tem dinheiro suficiente para sustentar a compra, e para os Estados Unidos talvez não faça sentido sustentar essa compra na abertura de mercado. Pode ser que tenha uma super tendência de baixa. Agora, para eu saber isso, eu preciso ler o mercado. Deixa eu ver o que está acontecendo nos bastidores da Bolsa. Essa planilha, turma, chama planilha Pulse. É uma planilha que a gente consegue ver tudo o que está acontecendo nos bastidores da Bolsa de Valores. E eu consigo ver exatamente tudo que você possa imaginar que está acontecendo. Até quando eu estava nos Estados Unidos, que o americano utiliza bastante esse software, um dos brasileiros que estava lá falaram: Isso aqui é desleal, porque você sabe tudo que está acontecendo e pode se beneficiar dessa movimentação. O que eu vejo aqui, começando pelo índice futuro, o institucional estrangeiro ele está vendendo 28 bilhões de reais na nossa bolsa, então você está vendo como se fosse um velocímetro para a esquerda, ó, tá vermelho o vendedor. O Banco Brasileiro, Banco Corretora Fundo e Asset do Brasil, vendendo também 12 bilhões de reais. Então, tanto o Brasil quanto o estrangeiro metendo venda no índice futuro, tá? E a pessoa física aqui tentando comprar fundo. Então, o banco na venda e a pessoa física na compra, tá? Certo? É sempre seguir o institucional. Aqui, no canto superior esquerdo, eu tenho uma aba interessante que aqui a inteligência artificial consegue ler em 0,1 milésimos de segundos as últimas 500 barras. Analisa topo e fundo, média, fluxo de mercado nacional e estrangeiro, pessoa física, entre outros parâmetros. Então, o que que ele me fala? Bom, índice futuro é um mercado vendedor. Agora, o que que eu preciso saber? Qual é a intensidade desse movimento? Essa baixa vai ser uma baixa muito expressiva, muito significativa, ou vai ser uma baixa que pode cair de escadinha? Então, eu venho no canto inferior direito, a inteligência artificial, eu peço um resumo para ela, a inteligência artificial lê exatamente todos os parâmetros que estão aqui e faz um resumo para mim do que está acontecendo. Eu vou ampliar aqui para ver se você consegue enxergar melhor, tá? Então, vamos ler junto aqui, ó. O cenário é dominante em tendência de baixa, 57%, tá? O regime atual de lateralização de 69% de confiança. Então, como que a gente interpreta isso daqui? É um mercado vendedor, tem que tomar bastante cuidado com compra, mesmo que aparecer um padrão de compra no gráfico. Tomar cuidado, porque pode tomar stop. A tendência é muito forte na venda, banco estrangeiro e banco brasileiro. A ideia é que não seja uma queda muito forte a partir da primeira barra. Pode ser que seja uma venda, mas uma venda que caia de escadinha, né? Não caia derretendo, mas é um mercado vendedor. Então, quando a gente vem aqui para o nosso gráfico, o que que a gente encontra? No gráfico de 5 minutos, eu tenho um alinhamento de média. Então, a média de 229 estão alinhadas para o movimento vendedor. O mercado, ele conseguiu perder o fundo, ele estopou todos os bancos que estavam posicionados aqui. Então, os bancos estão tomando uma ré violenta para quem estava posicionado na compra. E ele trabalha abaixo do banco americano. Sendo assim, é um mercado vendedor. Então, quais as alternativas que a gente tem? Você tem dois tipos de alternativa. Você tem uma entrada de risco, muito retorno, e você tem uma entrada de confirmação, tá? Como que a gente consegue ver isso na visão americana? A gente observa essa barra de número 2.
Se essa barra de número 2 ela fechar vermelha, com o volume dela menor que o volume anterior, eu tenho um padrão de confirmação de venda, podendo fazer uma venda na mínima do candle 2 com um stop curto de 150 pontos e levar essa operação até alvo de Fibo. Onde é o alvo? É a própria barra 1. Aí você sai da máxima do 1, mínima do 1, e você tem esses alvos lá para baixo. Isso para quem opera no gráfico de 5 minutos, tá? Então, se a barra 2 fechar vermelha com baixo amplitude e pequena, do jeito que ela está, você vai encontrar um mercado vendedor. A segunda entrada, caso ela venha a ser vermelha, você tem uma entrada de venda na região da VWAP, que é um pullback de VWAP, que a gente chama, mas de preferência que ela feche vermelha, tá? Fechou vermelha, não encostou na VWAP, você tem uma venda na VWAP aqui, para você estar fazendo, tá? Agora, vamos supor que essa barra de número 2 ela feche verde. Se ela fechar verde, ele é conhecido como uma falha de venda, segundo a visão americana. Porém, eu não tentaria operar essa falha de venda. Eu tentaria operar a falha da falha. Por quê? Porque nos bastidores da bolsa, o fluxo está muito forte na venda. O institucional estrangeiro aumentou para 171 bilhões de reais na venda. E o nacional de 16 para 32 bilhões. Então, pode ser que essa falha de venda, pode ser que ela falhe. Aí entra na estratégia falha da falha. Tá? Como que é essa estratégia falha da falha, se você quiser fazer? Tá? Seria o seguinte. Você espera uma dessas barras fechar abaixo da VWAP, uma barra vermelha. Se a próxima barra fechar vermelha de amplitude pequena, você tem a confirmação de venda, que é igual a uma falha da falha. É uma venda na mínima dessa barra 2, stop de 150 pontos e ou uma venda na VWAP para esses alvos de Fibo lá na parte de baixo. Tá? Então, eu tentaria operar a falha da falha justamente porque o fluxo ele está muito forte na ponta vendedora, principalmente o estrangeiro. Tá vendo o termômetro aqui, ó? Tá? Vou diminuir para a gente ver exatamente onde o banco está posicionado. Se você desce um pouquinho, tá? E você vai vir aqui do seu lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo mostra onde os bancos estão posicionados na compra e na venda. Então, o que que ele mostra aqui? Eu tenho uma resistência forte, a maior venda acumulada, na faixa dos 170,900, 170,915. Vamos para o gráfico. 170,900 é mais ou menos por aqui, ó. 170,900. Tá vendo, ó? Eu vou colocar uma seta, que é onde a barrinha não está conseguindo passar. Tá vendo, ó? Ó, 170,900. 170,900. Agora o banco ele vem jogando o preço para baixo, 170, 835. Então ele vai agressivando. Tá vendo? Eu consigo saber exatamente onde o banco está posicionado. Como meu amigo lá nos Estados Unidos fala, isso é desleal. Na verdade, isso é o futuro. Nem é o futuro, é o presente, turma. É isso que eles estão utilizando na Bolsa Americana. Eles sabem exatamente onde todo mundo está posicionado. Como ele brincou, é desleal. É desleal. Exatamente, exatamente. Então, o que que a gente precisa entender? Que pode ser um mercado de uma compra curta para uma venda longa, tá? Para quem pergunta na sala, isso é uma falha de venda? Sim, é uma falha de venda. Mas como o fluxo está muito forte na ponta vendedora, ó, muito forte na venda, eu tento operar uma falha da falha do movimento. Caso você tenha comprado na VWAP, na estratégia do Prime, é muito importante, pelo menos, que você coloque o seu stop no 0 a 0. Mas eu ainda pensaria em operar uma falha da falha. Tudo isso que eu estou falando, turma, é no gráfico de 5 minutos, tá? Agora, eu vou descer o tempo gráfico, porque na sala fechada nós temos participantes que operam no tempo gráfico de 2 minutos. O gráfico de 2 minutos, você consegue fazer entradas mais rápidas em relação ao gráfico de 5, tá?
Vamos nos 2 minutos para você entender. Agora eu vou cair o tempo gráfico para 2 minutos aqui de mercado, tá? No gráfico de 2 minutos, aqui, ó, essa primeira barra do dia, apesar dela ser uma barra vermelha, fechamento perto da mínima, as médias estão desalinhadas para o movimento no primeiro candle da manhã, né? Justamente porque eu tenho aqui uma linha vermelha acima da linha preta e a linha azul acima da linha preta também. Então eu tenho um desalinhamento de médios, tá? Sendo assim, seria mais interessante você operar o pullback de confirmação. É mais interessante, pelo esse desalinhamento de média. Então, como é que fica esse pullback de confirmação? O candle 6 bate na média de 9, não é para vender na 9, né? E se o mercado ele conseguir engolfar, fazer esse movimento aqui, ó, fechando abaixo da abertura do candle 6, você tem uma confirmação de venda. Isso, essa aula tem dentro da área do aluno, tá? Você consegue acompanhar também, que basicamente é uma venda na mínima, stop de 150 pontos para carregar esse movimento lá para baixo, tá? Por enquanto, turma, ainda é um cenário vendedor, tá? Ele só passa a ser um cenário comprador se principalmente o estrangeiro tirar o pé. Ele está com 313 bilhões na venda e acelerando. Tá vendo que o termômetro está indo para o lado esquerdo? O Banco Brasileiro, ele já está meio que querendo comprar. Mas quem tem mais força é o estrangeiro ou o brasileiro? Estrangeiro. Ele sempre tem mais dinheiro. Ele sempre tem mais força. Então, eu tentaria uma operação na venda, não tentaria uma operação na compra, tá? Só tentaria uma operação da compra se eu perceber que o estrangeiro está tirando o pé. Se ele está tirando o pé, significa que o mercado pode voltar, mas um mercado de fluxo vendedor, tá? Outra coisa que pode acontecer também, tá? Existe a possibilidade do mercado gradativamente ensaiar uma bandeira de baixa, candle 2, candle 3, candle 4, fazer um ensaio de uma bandeira, algo mais ou menos assim. Então, se ele romper essa bandeira para baixo, você também tem um gatilho de bandeira de baixa do mercado de índice, tá? Rapidamente, vou para o mercado de dólar, tá? Então, vamos lá no mercadinho de dólar. Bom, eu tenho aqui um alinhamento de média, né, do mercado de dólar. Aqui no gráfico 1, 2, 3, eu tenho um alinhamento vendedor para dólar, tá? 229 alinhado para venda nos 5 minutos. No 2 minutos de mercado, eu não tenho um alinhamento de média, tá? Então, médias completamente desalinhadas. Então, nos 2 minutos eu não vejo uma entrada legal. Talvez no 5 a gente possa ver algo interessante. Eu tenho um fundo aqui no Candle 103. Eu vou escrever a palavra fundo. Fundo. Então, o que que o dólar fez? A barra de número 3 fechou abaixo do fundo anterior. O dólar faz um topo mais baixo que o topo anterior, com uma característica vendedora. Então, depende muito dessa barra 4 aqui. Se essa barra 4 fechar pequena, vermelha, com o volume da barra 4 menor que o volume da barra 3, você vai ter uma confirmação de venda de dólar. Uma venda na mínima do candle 4 com stop de 5 pontos e ou uma venda na VWAP, stop de 5 pontos para levar essa operação para baixo. É o próprio candle de número 3 você projeta. Máxima do candle de número 3, mínima do candle de número 3, você faz essa projeção. Esses são os alvos. Se fechar verde, o dólar desconfigura completamente, ele vai ficar lateral. Vamos ver como é que está o fluxo do dólar. Do lado direito, eu tenho o estrangeiro vendendo 2 bi de dólar, né, 2 bi de real no ativo dólar. O institucional brasileiro, 770 milhões, também vendido no dólar. E a pessoa física querendo comprar dólar, tá? Então sempre tenta seguir o institucional. O que que eu vejo aqui? Não sei se você consegue perceber, no canto superior esquerdo tem uma palavra escrita div, div sell versus buy,
que é venda versus compra. Div chama divergência. Tá? O que que é uma divergência? Quando o índice está negativo em relação ao dia anterior e o dólar negativo em relação ao dia anterior. Isso pode se alinhar em algum momento? Dá uma olhadinha aqui do lado esquerdo. Pode, mas ainda é um mercado de divergência. Eu vou pedir para a inteligência fazer uma análise dos últimos 500 candles no mercado de dólar para ver qual é a, a tendência do dólar nos próximos minutos. Tá? Então, ela lê as últimas 500 barras, topos e fundos, posições de médias, onde os bancos estão posicionados, qual é o fluxo, se é uma absorção, se é uma agressão. Ele mostra que o dólar tem uma tendência mais baixista também. Tá? Então, busco vendas no dólar. Aí, se der uma oportunidade de compra, vai na manhã. Mas se der uma oportunidade de venda, é mais interessante. Tá? Agora eu preciso entender qual é o nível de confiança dessa venda, né? Qual é o nível de confiança? Então, eu venho aqui no canto inferior direito, seleciono o dólar e peço para ela ler toda essa planilha, fazer um resumo para mim. O que que ele enxerga de todos os dados dos bastidores da bolsa. Ela vai ler toda essa planilha, todos os pontos de compra e venda, onde os bancos estão posicionados. Ela vai me dar um grau de confiança dessa venda. É uma venda segura de fazer? É uma venda arriscada? Então, o que que ela percebe aqui, ó? O painel detecta distribuição em curso com confiança moderada de 35%. Identifica a zona de venda no 62 a 66 com player grande presente, confiança de 63%. Ou seja, na faixa de preço do 62 para o 66, que é mais ou menos onde ele está trabalhando aqui, tá? Eu tenho bastante vendedor posicionado nesta faixa de preço, que é onde ele está trabalhando exatamente agora, tá? Então, o que que eu preciso? Eu preciso encontrar um gatilho de venda visto que o dólar tem uma tendência mais baixista, e se eu encontrar esse gatilho de venda com o fluxo do dólar na venda, tá? E um nível de confiança de venda de 63%, a chance, tá, de eu me tornar eficiente nessa operação, essa operação der certo, ela é muito grande. Então, quando eu tenho esse tipo de informação, me permite operar com mais tranquilidade, me permite operar com mais contratos e, por consequência, ganhar mais. Então, eu penso bastante nisso. Então, eu tenho um mercado vendedor para índice e um mercado vendedor para dólar. Então, o que que eu preciso? Encontrar um gatilho de venda no índice, encontrar um gatilho de venda no dólar. Se eu conseguir encontrar, eu entro, tá? Agora, se eu perceber que o estrangeiro ele está comprando índice, comprando dólar, desconfigura isso, peço um novo relatório para a inteligência artificial. Se ela falar, olha, o mercado é um mercado para compra, tem uma faixa de preço de compra interessante no índice, uma faixa de preço interessante no dólar, encontra esse gatilho de compra, eu entro e sigo o fluxo de mercado. Então, a inteligência, ela me auxilia nessa tomada de decisão. Por enquanto, eu não fiz nenhuma operação, porque eu tenho esse computador e tenho outro, que é onde eu opero. Então, eu estou aguardando um gatilho. Pode ser que esse gatilho venha no rompimento dessa bandeira nos 5 minutos, pode ser que venha no setup de falha. Tenho alvos bem interessantes para baixo, tá? E o fluxo ainda se mantém muito forte, 425 bilhões do estrangeiro. Está muito forte agressivando na venda, tá? No mercado de dólar, eu não fiz nenhuma entrada ainda. Ainda também vejo um mercado vendedor. A inteligência também vê um mercado vendedor de dólar nos próximos minutos. Eu preciso encontrar aqui um gatilho. Esse gatilho provavelmente vai ser uma falha da falha. Se eu encontrar esse gatilho, perceber que o fluxo ainda continua vendedor, eu entro na venda, tá? E se você opera em outro tempo gráfico, seja 1 minuto, 2 minutos, se você opera em Renko, tá? E pega essas informações,
pode ser muito interessante, tá? Então, é isso, turma. Fluxo vendedor por parte do estrangeiro. Vou aguardar um gatilho de venda para entrar. Combinado? Tanto você que está no YouTube quanto você que está na sala fechada. Vou te dar um recado muito importante. Sexta-feira da semana passada, eu estava ausente. Eu não pude comparecer aqui no Morning Call nem na sala fechada. Peço desculpas a todos vocês, mas foi por um motivo muito bom. Foram dois, na verdade. Primeiro, que eu tinha um compromisso particular com a minha família, e o segundo é que eu estava em negociação com o pessoal lá de fora em relação a isso daqui, essa planilha. Essa plataforma, ela foi desenvolvida em Nova York. Eu comprei a licença quando eu fui a Nova York, tem umas 3 semanas atrás. Essa licença eu consegui, na verdade, contratar. Eu estava em negociação se eu poderia comercializar essa plataforma, divulgar ela aqui no Brasil. Então, sexta-feira, eu consegui fazer exatamente essa negociação. E, se você quiser, se você acha que isso pode te ajudar, hoje à noite, às 20 horas, eu vou fazer uma live explicando como funciona essa planilha, tudo no detalhe, para você ver todos os bastidores de mini índice e mini dólar, com a ajuda da inteligência artificial. E se você quiser, se você acha que faz sentido, você vai ter a possibilidade de adquirir essa planilha durante um ano. Você vai ter um ano de acesso para essa plataforma. Eu utilizo essa plataforma. O mercado financeiro americano, todos os dias utilizam ela. E como a brasileira que estava do meu lado lá falou, isso aqui é desleal. Cara, isso aqui é o presente, tá? Imagina você nas operações de mini índice e mini dólar, sabendo tudo o que acontece nos bastidores e principalmente sabendo onde os bancos estão posicionados. Ele já te dá o número, onde o banco está na compra, onde o banco está na venda do índice, onde ele está na compra, e sabe qual que é o mais legal de tudo? Eu vou ampliar para você ver. Ele já te fala quantos pontos dá para pegar. Olha isso. Se eu comprar no 179,955, dá para buscar 120 pontos. Se você comprar no 170,870, dá para você buscar 245 pontos. Se você vender no 130, dá para fazer um scalp de 10 pontos. Se você vender no 171, 110, dá para fazer um scalp de 20 pontos. Olha que loucura esse negócio. Se você comprar no dólar no 5161 e meio, dá para fazer um scalp de um ponto. Se você quiser comprar no 61 e meio, dá para fazer um scalp de 2 pontos. Se você quiser vender no 64, dá para fazer um scalp de um ponto. Tá vendo, ó? Então você não tem aquela dúvida? Putz, será que essa porcaria vai ser um scalp ou vai dar 1.000 pontos? Ele já te fala onde o banco entra e onde o banco sai, quantos pontos ele quer pegar. Então você quer operar dólar? O dólar agora é scalp, ó. 1 ponto, 2 pontos, 2 pontos, 1 ponto. Dólar é scalp. Dólar não é pernada. E o índice? Quer operar índice? Quer operar no 110? É scalp. Quer operar no 870? Pernadinha de 230. Quer operar no 110? É scalp. Quer operar no 130? É scalp. Então, cara, isso aqui meio que resolve a vida da gente. Ajuda a gente bastante. Eu consigo ver, ó, que legal, qual é a posição de carrego dos bancos. O banco estrangeiro, o que que ele está querendo fazer? Para onde ele quer conduzir o preço? Para onde a pessoa física quer conduzir o preço, tanto no índice quanto no dólar? Por isso que eu me ausentei na sexta. Eu estava em negociação para trazer o que tem de melhor no mercado internacional para vocês, turma. Tá? Então, se você achar que faz sentido, hoje à noite eu vou fazer uma aula. E nessa aula eu vou te explicar todas essas funcionalidades. E se você quiser, você pode adquirir durante um ano essa plataforma, tá? Você pode vê-la pelo celular, você pode vê-la pelo computador, tá? Eu vou deixar o link para você que está na sala, salva o link da aula de hoje, tá? E para você que está no YouTube, estou deixando no chat para você, tá? Salva o link. Vai ser aqui no YouTube às 20 horas, tá? Plataforma Pulse. Só olha.
Só aparece lá 20 horas, vê se você acha legal. Só olha, vê se faz sentido para você, tá? Eu paguei uma bicuda nesse negócio. Uma bicuda, bicuda, bicuda mesmo. Vê se faz sentido. Já vou te dar um spoiler, tá? A galera da sala fechada já tá perguntando. Eu consegui uma negociação muito legal. Eu paguei caro pra caramba. Eu já até falei o valor que eu pago aqui nessa plataforma, tá? Eu pago US$ 990 por mês nessa plataforma. Não vai ser esse valor, tá? Fica extremamente tranquilo. Consegui uma negociação bem legal, um valor extremamente justo. Esteja hoje à noite, tá bom? Galera do YouTube, bom pregão para vocês. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Galera da sala, a gente continua para olhar a plataforma, tirar dúvida e encontrar o gatilho das operações. Fechou? Até hoje à noite, galera, 20 horas aqui no canal. Galera da sala, a gente continua. Tamo junto. Um abração. Valeu. Deixa eu ver se eu... Boa. Vamos lá, turma. Bom dia a todos vocês, tá? Vamos tirar essa dúvida aqui da galerinha. Então, bora pegar esse chat aí e acelerar. Então, aqui, Rose, tudo bem? Hoje foi um dia de falha de venda? Foi sim, Rose. Eu vi que você comprou aqui na VWAP, conseguiu carregar essa posição até a 200. Parabéns, tá? Eu não entrei nessa operação por causa do fluxo nos bastidores, então eu não entrei. Mas você que entrou, parabéns. Vi que alguns outros participantes aqui também compraram. Essa estratégia a gente aprende bastante ela no Bprime, né? No Master Game, na mentoria Run Trader, show. Mas eu não entrei por causa do fluxo, mas sim é uma falha de venda, tá? Agora a pergunta da Rosângela. Rosângela, no índice futuro eu não fiz nenhuma operação, tá? Estou aguardando aqui uma confirmação de movimento. Eu vejo o índice futuro, todas as barras ainda trabalhando dentro da barra de número um. O mercado ele conseguiu romper essa estrutura de fundo, principalmente do dia anterior. Vai se desenhando uma bandeira de baixa, tá? E se der um gatilho de venda, aí eu penso em entrar, tá? Eu não penso em compras ainda. Eu só pensaria em compra de mercado se de repente o mercado conseguisse estopar os vendedores da primeira barra, fizesse algo mais ou menos assim. Aí eu pensaria em alguma coisa na compra. Do mais, eu penso em alguma coisa de venda. Não tenho o gatilho da venda ainda, tá? Aqui nos bastidores, segundo a inteligência emocional, inteligência artificial, eu ainda tenho um fluxo muito forte por parte do estrangeiro que vem aumentando gradativamente. A gente já está batendo a casa de 611 bilhões de saldo acumulado na venda. E quem está tentando jogar esse preço para cima são os bancos brasileiros, mas eu tenho uma forte acumulação vendedora. E eu percebo que o estrangeiro ele não está tirando o pé, né? Ele não está tirando o pé, ele está acumulando. Então, existe uma chance de algum momento isso aqui fazer uma porrada para baixo, tá? Se eu perceber que esse velocímetro, né, ele está desacelerando, então está saindo aqui da esquerda e desacelerando para cá, e se de repente começa a ficar verdinho aqui, e eu encontro um gatilho de compra, eu entro. Mas no mais, um fluxo bastante vendedor. Pergunta do Rogério também se dá para a inteligência olhar nesse exato momento o que está acontecendo. Vamos olhar agora, ó. Você vem aqui do lado esquerdo, na aba gráfico, clica, você pode selecionar índice ou dólar, coloca índice e clica em abrir. Aqui você pode selecionar o tempo gráfico que você quer que ele analise. Como eu opero no gráfico de 5, eu peço uma análise nos 5 minutos. Quando você vem no canto superior direito e aperta Quant, ele analisa as últimas 500 barras, né? Então ele vai ver todos os topos e fundos, vai contar quantos candles verdes teve vermelho, ele vai mostrar se o mercado está em agressão, absorção. Então aqui ele está em absorção, então ele está absorvendo o fluxo comprador, tá?
mostra o fluxo de mercado, então tem 640 bilhões no saldo do vendedor, que é muito forte. E aqui ele me mostra qual é a tendência para os próximos períodos. Então ele ainda não vê um índice comprador. Ele ainda vê uma cena, um desenho para um índice vendedor nos próximos minutos, tá? Então, se ele vê um índice mais vendedor, como eu também vejo na análise técnica, tá? Tento encontrar esse gatilho, né? Então tem uma diferença de ser o mercado de baixa e ter um gatilho de baixa, são coisas diferentes. Então não posso vir aqui do lado direito, né? Que até pergunta aqui do Marcelo, posso colocar um venda mercado, né? Visto que é um mercado de baixa? Não, são coisas diferentes. Mercado de baixa é diferente de gatilho de venda. Preciso de um gatilho de venda, tá? Agora, nessa faixa de preço que ele está trabalhando, então, por exemplo, vamos supor que eu queira vender na 200, vamos supor que eu queira vender na 20, ou queira fazer uma venda nessa faixa de preço. Se eu vender agora, exatamente agora, na estratégia X, qual é a chance de eu acertar se eu fizer uma venda nessa faixa de preço que o mercado está agora? Você entendeu? Ó, eu acho que é uma venda na 20, eu acho que é uma venda na 200, apareceu um halt, apareceu um inside candle, apareceu uma técnica que você gosta bastante. Se eu fizer uma venda agora, qual é a chance de eu acertar essa venda? Aí você vem aqui do lado direito, tem um robozinho. Você pede um resumo. Então, a inteligência ela vai pegar todos esses dados, tudo isso daqui, e vai fazer um resumo e vai te dar um nível de confiança. Qual o nível de confiança dessa venda? Se você vender exatamente agora, vamos aumentar aqui, vamos ver juntos. Eu fiz do dólar, fazendo cagada. Vamos colocar aqui do índice, vamos lá. Ele vai falar, se você quiser vender agora, está acontecendo isso e isso, o grau de confiança é X. Então vamos ver. Ó, às 9h34, o ativo está em queda de 0,19% no dia. O painel mostra distribuição de curso com 22% de confiança, tá? Se você vier um pouquinho mais para baixo, o regime é de lateralização com confiança moderada de 69%. Então, o que que isso significa na prática? Se eu fizer uma venda aqui, provavelmente essa venda vai enroscar. Essa venda vai ficar lateral. Ela não vai desenvolver. Então, eu tenho 69% de chance de ser um mercado de lateralidade a partir de agora. Ou seja, quer fazer uma venda? Seria uma venda scalp, um tiro curto. Plumba, um tiro bem curtinho. Agora, imagina que eu estou exatamente nessa faixa de preço e eu enxergo uma estratégia que você gosta. Sei lá, vou inventar uma, um inside candle. E aí você vem exatamente aqui e pede um resumo. Vamos falar que ele fale assim: olha, o mercado está em queda, é uma operação de venda com uma taxa de confiança de 75%. Um exemplo. Aí você fala: caraca, eu já estou vendo o mercado vendedor. Tem a estratégia que eu gosto de fazer. E a inteligência fala: pô, nessa faixa de preço você tem 75% de chance de dar certo. Aí você entra, entendeu? Isso que eu estou explicando e vou dar mais detalhes para você, né? O Marcelo que perguntou. Vou dar mais detalhes hoje à noite, numa live às 20 horas, para falar disso. Então, lá nos Estados Unidos, o que que eles fazem? Eles têm um painel gigantesco, né? O painel deles é o painel do mundo. Então, começa da direita para a esquerda, desde a Ásia, né? Desde a China até os Estados Unidos. Então, cada tela é um país. Em cada país tem alguns ativos que eles gostam e a inteligência ela vai mostrando o nível de confiança, né? Então, ó, nível de confiança de entrada do Brasil, 69%. Então, ele pega, traz para uma tela aqui embaixo e aí vê se faz sentido entrar ou não. Ah, tá tendo entrada de 77% de confiança na compra na Coreia do Sul. Então, ele traz aqui o gráfico para uma tela que tem aqui embaixo e vê se faz sentido entrar, tá? Quando eles fazem a análise deles, análise de fluxo e a inteligência artificial, tudo está batendo, aí eles entram.
né? E aí, o que que é legal? A gente consegue saber quantos pontos eles querem buscar. Então, se a operação der certo, por exemplo, eu quero operar índice futuro, essa operação vai ser um scalp, 60 pontos. Vai ser um tirinho de 120. Ah, eu quero fazer uma outra operação, ele vai te dar exatamente a pontuação que o banco vai querer buscar. Então, a gente sabe até quantos pontos a gente pode ir, tá? Bem legal. Aqui, o Ricardo, ele perguntou se essa planilha eu consigo ver no mercado internacional. Essa planilha, essa plataforma, ela é só de Brasil. Então aqui você só vê índice dólar. Tá vendo? Ó? Índice e dólar. Eu não comprei a licença de outros ativos. Coreia do Sul, China, Bangkok, Alemanha. Não, eu comprei, como eu opero o índice dólar brasileiro, eu comprei a licença do Brasil. Então é só índice e dólar, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, turma, dólar eu ainda não vejo o gatilho, tá? Dólar ainda é vendedor, mas sem gatilho de venda. Estou procurando a entrada de falha para entrar, tá? Então também não vejo o gatilho ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Marcelo, tudo bem? Essa plataforma, ela é feita para qualquer tempo gráfico, tá? Lá em Nova York, eles utilizam tanto para fazer scalp em tempos gráficos menores como tempos gráficos maiores. Então, só para você saber, tá? Quando o mercado, por exemplo, ele está em distribuição, tá vendo o dólar aqui, ó, do lado direito? Ó, quando ele está em distribuição, significa que o dólar ele está naquela faixa de preço mais lateral. Então, mesmo que você caia o tempo gráfico para até 30 segundos, se você quiser, você vai ter um dólar mais scalp para estar fazendo, dólares de tiro curto. Então, nesse caso, você pode utilizar em qualquer tempo gráfico, tá? Val, tudo bem? Marquinhos, o operacional americano indicava uma falha de venda na compra, na barra 2, e a EA sinalizava a venda. Como decidir? Você tem dois caminhos. Caminho de número um. Você pode comprar aqui na VWAP no candle de número 2 com até 50% dos seus lotes. Você não pode ir de lote cheio. Aí você carrega essa posição até os alvos que você achar que é interessante. Quando a inteligência artificial vê fluxo comprador, você pode operar de lote cheio, que é a capacidade máxima que você pode fazer. Seria o primeiro cenário, tá? Segundo cenário, ele dá uma falha de compra na abertura, mas a inteligência fala que ainda é um mercado vendedor. Você pode ficar de fora e não entrar na operação. Você corre nenhum risco, na verdade, porque você não entrou, tá? Como que o americano está fazendo hoje, né? Como que ele faz hoje? Ele concilia as duas informações hoje, tá? Ele faz isso. Então, se ele percebe que há um mercado de falha e a inteligência fala compra, eles operam de lote cheio, tá? Se aqui eu tenho uma confirmação de venda e a inteligência fala venda, eles operam de lote cheio. É isso que eles estão fazendo. A gente é um pouco limitado em relação ao ativo. É índice ou dólar. É um ou é outro. Não opera mais outra coisa. Nos Estados Unidos, eles operam o mundo. Então, se aqui no Brasil está dando uma falha de venda, mas a inteligência não confirma, eles mudam. Eles vão para a Coreia do Sul, vai para a China, vai para a Alemanha, vai para a França, vai para os Estados Unidos. Eles trocam os ativos. E aí, depois de um tempo, eles voltam para o Brasil. Como é que está o fluxo do Brasil? Ó, o fluxo do Brasil, ele ainda está vendedor. Tem gatilho de venda? Não. Então eles mudam. Aí vai para a Alemanha, vai para a França, vai para a Espanha, vai para a Itália, vai para os Estados Unidos, vai para a Argentina. Fez um mapa, volta para o Brasil. E aí, como é que está o Brasil? E é sempre assim até 11 horas da manhã. Eles fazem isso, tá? Então é isso que eles estão fazendo, eles estão conciliando, tá?
Aqui também respondendo Francisco, né? Essa IA serve para mercado internacional. Essa em específico, não. Tá? Essa aqui é só para índice dólar brasileiro. Tá? Felipão, tudo bem? Ansioso para o Prime dessa semana. Sim, essa semana nós temos Biprime, hein? Dia 25, 26, 27 e 28. E turma, essa turma aqui do dia 25, 26, 27 e 28 vão receber todas as atualizações que eu tive do mercado americano. E todo mundo que já fez o Prime alguma vez na vida vão receber as gravações gratuitamente. Tá? Então, assim que a gente finalizar esse Prime, que vai ser o mais atualizado de todos, todo mundo que já fez a partir do dia 29 vai ter uma gravação das aulas para você ver, tá bom? Então, essa turminha aqui, prepare-se que vai ter muita coisa legal, muito fora da curva, mesmo. Bem legal, tá? Vamos voltar aqui. Bora lá, turma. Vamos voltar aqui no Dolinha. Turma, o Doleta, por enquanto, está extremamente confuso. Não está dando operacional da falha da falha. Candle 8 maior que o volume do candle de número 7. Mercado extremamente enroscado. Então, para quem é operador de dólar aí e está perguntando, dólar é scalp, galera. Ó, tanto na compra quanto na venda. Dólar é scalp. E se eu pedir para a IA fazer aqui um resumo para mim, ó, me lê as últimas 500 barras e fala o que que você vê do dólar. Ainda vê um dólar com uma tendência de baixa. Não é que ele vai derreter, é uma tendência de baixa de dólar. Então, encontrar gatilho de venda é melhor que encontrar gatilho de compra. Agora, qual o nível de confiança dessa tendência de baixa? Vamos pedir um resumo aqui para a IA. Resumo. Faça um resumo deste ativo, tá? Então, vamos lá. Então, ele está numa faixa de distribuição, por isso que ele está lateral. Ele está numa zona de risco detectada, juros subindo, mercado em lateralização. Então, a gente tem um mercado lateral e uma zona altíssima de risco para operar. Então, se você é operador de dólar e quer operar nessa faixa de preço, toma muito, muito, muito cuidado, que a chance de você tomar stop no dólar, ela é absurdamente alta. Então, vou repetir, hein? Você que é operador de dólar e quer operar dólar nessa faixa de preço que ele dá, aí a fala, zona de risco detectada. Toma muito cuidado. A chance de você tomar stop aqui, ela é altíssima, tá? Eu deixaria o dólar de stand-by. Deixa ele quieto, não tenta fuçar no dólar. Posso vender na 200, posso comprar na 9. Eu fico de fora. Eu não faço nada com dólar assim, não. Graficamente já tá feio. Graficamente tá horrível. E ainda a inteligência fala, cara, zona de risco detectada? Eu vou ficar no gráfico do índice, tá bom? Eu vou ficar aqui aguardando um gatilho para eu entrar. Eu ainda estou esperançoso que venha um gatilho de venda, hein? Estou esperançoso, vamos ver. Tá? Vamos lá. Roger, tudo bem? Essa plataforma é animal, já quero essa plataforma, mas estou vendo que vai ser uma paulada. Olha, uma das minhas brigas com os caras lá foi em relação ao preço, mas não vai ser paulada, não. Vai ser um valor extremamente justo, tá? Para ter acesso de um ano, tá? Eu pago uma paulada, mas como a gente prevê que muitos alunos vão querer, a gente conseguiu uma negociação interessante. Mas de antemão, eu tecnicamente acho muito barato, porque eu pago US$ 990 mês, tá? O meu acesso. E aí, se atingir um número determinado de pessoas que queiram, aí eles conseguem dar o sinal a um preço extremamente mais competitivo em real, ainda não é em dólar, tá? Hoje à noite, na live às 20 horas no YouTube, eu vou dar mais detalhes e falar o valor, tá? Mas de antemão, não é caro não, tá? Não é caro não.
É bem barato, eu acho, na verdade, para ter todo esse tipo de informação. Tá? Bom, deixa eu dar mais uma analisada aqui nos bastidores do índice, tá? E o vendedor estrangeiro com 930 bi de saldo. Caraca, esse mercado vai uma porrada, hein? Deixa eu ver aqui. Institucional na compra no 15 minutos, nos 5 minutos. Institucional e pessoa física na compra. Concentração de fluxo. Aqui é a UBS que está fazendo esse movimento, Banco Suíço. Então está numa absorção moderada. Padrões detectados. E é vendido com pessoa física comprado. 50% de fluxo. Iceberg Detection, detectada absorção oculta provável, a agressão, ainda está o mercado regiado na venda, institucional estrangeiro agressivando o movimento comprador, agora no Bear Rates, carry, curto prazo, ainda se mantém a mesma pegada. Agora deixa eu ver o nível de confiança dessa ponta vendedora. Vamos mudar aqui para o índice, pedir um resumo dela para mim. Olavo, tudo bem? Eu já conto a história lá da história dos brokers, da galera que opera, eu já conto já, tá? Então, o ativo está em lateralização, com confiança de 69%. O cenário ainda é de acumulação, então, conforme imaginado. Para o cenário de acumulação, se confirmar, seria necessário um rompimento de resistência ou aceleração da compra de estrangeiro. Para se invalidar, bastaria a pessoa física parar de vender e o estrangeiro inverter a venda. Seria basicamente isso. Então, turma, ainda tem um fluxo muito forte vendedor por parte do estrangeiro. Está numa faixa de lateralização índice futuro. Ainda busco venda no índice pelo um rompimento de bandeira, aqui se der. Tá? Se acontecer esse cenário, graficamente é um cenário vendedor e o fluxo é vendedor também. Tá? Então ainda entro nessa tese. Agora, se o estrangeiro tirar o pé da venda, que ele está percebendo que ele está vendendo, vendendo, vendendo e não está surtindo efeito, perdão, e ele desacelera essa venda aqui, de 960, cai para 800, cai para 700, cai para 600, opa, o jogo vai virar. E aí eu peço uma nova leitura, um novo resumo, e se eu encontrar um gatilho de compra aqui que de repente faça sentido, seja no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, eu tento entrar e levar essa posição até onde o mercado falar que pode levar. Ele vai me dar exatamente aqui quantos pontos eu posso buscar, tá? Por enquanto, nessa faixa de preço, é uma faixa de lateralização, não tem o que fazer. E é um mercado scalp, tanto para compra quanto para venda. Então, você que está aqui doido para apertar botão, quer operar aqui no meio, scalp. Mas eu não opero scalp. Eu tento pegar pernada. Beleza? Tá? Vamos lá para quem perguntou do cenário americano. Antigamente, a gente está falando aí de uns 10 anos atrás, na Exchange New York, que é a Bolsa de Nova York, vocês dá um Google aí que vocês vão ver como é que é a Exchange Nova York. São diversas baias. Cada baia é basicamente um continente, vamos falar assim. Tá? Então tem a baia América do Sul, baia América do Norte, baia África e assim por diante. E há 10 anos atrás tinham 7 operadores no total. São 2 brokers e 5 pessoas que analisam o mercado. Analisavam, né? Então tinha uma pessoa que analisava só gráfico, outra que analisava só fluxo, outra que analisava só correlação, outra que analisava fluxos de mercados emergentes e superpotências. Basicamente é isso. E tinha 2 brokers, que é o cabeceira da mesa, como se fosse numa aviação, o comandante
o copiloto. Hoje, há 3 semanas atrás, que eu estava lá, mudou bastante. Então, aquelas 5 pessoas que analisavam gráfico, fluxo e tudo mais, todas foram mandadas embora. Todas. Hoje ficam basicamente, os dois brokers se manteve para cada continente. Por que que eles foram mandados embora? Porque a inteligência artificial consegue fazer análise dos 5 em 0,1 milésimos de segundo. Então, os brokers pediam, analisa o mercado agora, analisa o índice brasileiro. Eles demoravam, em média, 3 minutos para analisar. Todas as informações em 3 minutos em 5 pessoas. Hoje, eles pegam isso daqui e falam assim, IA, me analisa os 500 últimas barras. Acabou de analisar, em 0,1 milésimo de segundo. As últimas 500 barras. Ou seja, 5 foram mandados embora. Teve um facão lá em todas as baias. Eles conseguiram enxugar bastante o custo operacional da exchange, por ter mandado, porque os caras realmente ganham muito dinheiro e foram mandados embora. Não faz sentido ter eles lá. E os dois brokers, que são os brokers que já têm mais experiência, pegaram essa plataforma e faz a vez dos 5, né? Tá errado mandar todo mundo embora? Bom, na filosofia americana, tempo é dinheiro, né? Os caras não estão nem aí, é business. E é essa a realidade hoje. Então, 40% das negociações que são feitas no mercado americano hoje, 40% são feitas através de inteligência artificial. E em 2027, 70% das operações em bolsa de valores serão feitas por inteligência artificial. O broker ele não será substituído, tá? Ainda vai ter alguém que toma a decisão final. Não é a IA que toma a decisão, vai ser sempre o humano. O lance é, quem não utilizar a IA nas operações vai ficar muito para trás, né? Por isso que um dos brasileiros que estavam comigo, né, um cara de Minas, ele falou, cara, isso é desleal. Aí o próprio cara da mesa falou, não, isso é a realidade hoje. Então, é o futuro, galera. A gente está vivendo a história, né? Quem não tiver essa sacada aí, tá, de ter uma plataforma operacional, realmente vai ficar de fora, tá? Turma, rapidamente, tá? O mercado de dólar, ele tá me dando uma entrada de compra, de venda aqui no Candle 11, mas deixa eu só fazer um resumo de novo aqui do dólar para ver se tem chance de entrar nesse doleta ou ainda tá muito arriscado, tá? Vamos ler aqui. Porque aqui ele me dá o padrão do Prime, ó. O Kindle 10 e 11 dá um padrão de venda. O volume do 11 melhor que o volume do 10, menor que o volume do 10. Então tem uma venda aqui, ó. Tem uma venda tanto na mínima do 11 quanto na VWAP. Agora eu preciso ver o nível de confiança dessa venda. Se ainda se mantém um cenário vendedor. Então, ó, lateralização com 69%. Então aqui, ó. Isso indica mudança de convicção, mas não é suficiente para desconfigurar a lateralização. Então, o que que isso significa, turma? Nós temos um gatilho de venda, tanto uma venda na mínima do 11 quanto na VWAP, porém, a chance dessa venda dar certo, ela é muito baixa, tá? Muito baixa, tá? Então, eu não tentaria fazer. Deixaria aqui, tá? O dólar quietinho. E eu me concentraria as energias no índice futuro, tá? Daniel, tudo bem? Sua pergunta é bem legal, vamos tirar ela. Marquinhos, mas hoje essa planilha furou, mostrava volume estrangeiro vendendo e o índice não para de subir. Vamos lá. Hoje à noite eu vou dar mais detalhes. Tá vendo que aqui do lado esquerdo está mostrando acumulação? Tá vendo isso aqui, ó? Ó, o lado esquerdo aqui, ó. Acumulação. O que significa acumulação? Todo mundo que vendeu aqui, ele vai realizando lucro
para vender mais. Então, ele não sobe de uma vez entrando no fluxo comprador. Quando ele sobe de escadinha, é a realização de lucro desse big player que jogou o preço para baixo. Então, o contexto, ele é vendedor. Então, são coisas diferentes, né? Então, a planilha não funciona, então, não. A gente vai saber interpretar o que é uma agressão, o que é uma distribuição, o que é uma acumulação. A acumulação é realização de lucro para voltar a vender. Então, seria esse termo. E confunde mesmo, né? Confunde mesmo. Ei, caramba, calma aí. Me explica como é que funciona esse negócio. Basicamente isso. Então, ele vende, realiza lucro para vender novamente. Então, aqui aparece a acumulação. Quando aparece agressão, aí mostra o time certo que você tem que entrar na operação. Então, vamos ver se o mercado consegue romper essa bandeira. Vou colocar em vermelho aqui, tá? Se ele conseguir romper essa bandeirinha, fizer até o padrão de falha que a gente ensina no Prime, né, no Master, no Run Trader, e o fluxo se mantiver vendedor, como está, ó, o estrangeiro enfiando 1,055 bi dólar. É dinheiro pra cacilda. Aí a gente entra na operação. E o dólar, turma? Alguns doleiros que estão perguntando se é para comprar ou vender, tá? O dólar. O dólar está numa faixa de armadilha. Bastante cuidado para quem está chegando agora. Bom, tá? Daniel, beleza? Essa planilha pode refinar as análises do Prime? Com certeza. É o que o americano está fazendo desde janeiro de 26. Só refina. Só refina, tá? Então pensa assim. Vou te dar uma situação, tá? Vamos supor que o mercado vem aqui e rompe essa bandeira. Na sequência, ele faz uma barra pequena, que é a técnica do Prime, que é uma falha da falha, ou uma confirmação de venda. Ele me dá essa entrada. Eu bato o olho nos bastidores e vejo que o fluxo está com muita forte na venda. Peço para que a inteligência artificial faça uma análise naquele momento e ele me fala que é venda. E eu peço ainda um resumo de todos os big players de mercado na planilha para a inteligência artificial. Me dá um resumo rápido porque eu estou querendo vender índice. E aí, nesse resumo, analisando o painel, ele me mostra que realmente pode ser um mercado vendedor e, além de ser um mercado, eu pedi do dólar, né? Além de ser um mercado vendedor, ele tem um nível de confiança dessa venda. Então, é um mercado de venda com nível de confiança de 75%. Então, eu acabo conciliando. Então, tem a técnica do Prime, tem a minha análise, tem a análise de fluxo, tem a análise da inteligência. Então, o que que acontece no final do dia? Você opera com mais segurança, você pode operar com mais contratos, se você se sentir confortável, sem cometer loucura, né? Pelo amor de Deus. A chance de a gente acertar o lado é maior e, por consequência, a chance de a gente lucrar é maior também. Então, dos treinamentos que eu tive em Nova York foi justamente atrelar a análise técnica humana com a inteligência artificial, juntar os dois, tá? Então, se o humano está vendo que é uma compra e a inteligência está falando que é venda, se o humano quiser lá na Exchange New York, é responsabilidade do broker, porque a inteligência não está vendo a mesma coisa. Aí ele é autorizado a operar até 50% dos lotes, tá? E se der uma oportunidade de compra, a inteligência fala que é compra, ele tem autorizado de operar full time, all-in, na verdade, né? Que é lote cheio. Se o broker vê uma coisa, a inteligência vê outra, aí ele troca de ativo. Aí ele está vendo uma divergência no Brasil. Aí ele troca para a Argentina. Ele está vendo uma divergência na Argentina. Ele troca para Dow Jones. Está vendo uma diferença em Dow Jones, ele troca para Nasdaq. Na Nasdaq ele vê uma confluência correta. Então, poxa, estou olhando venda e a inteligência fala que é venda. Aí ele separa Nasdaq para operar. Só que a gente
é muito limitado, né? A gente só opera dólar, a gente só opera índice, no caso aqui no meu horário, né? Aqui na escola, no escritório, a gente opera todos os ativos. Então, eles ficam mudando de cenário, mas sempre tenta conciliar, tá? Sempre tenta conciliar, tá? Os dois, é muito melhor. Até a própria pergunta aqui do Valdir, né? Sendo assim, pode fazer entradas de falha? Pode, pode, que é o que eu vou explicar hoje à noite. O que que é uma entrada de falha? Isso a gente explica muito no Biprime. Vamos supor que a barra vai lá e faz uma barra verde, mas eu tenho um desalinhamento de média. É considerado como uma falha de compra. Se é uma tese de falha de compra e o fluxo mostra um fluxo vendedor e se mantém na venda, existe a possibilidade de operar a falha do movimento, tá? Por exemplo, se o índice ele subir aqui, eu tenho um desalinhamento de média. Na parte superior, eu tenho o Banco Americano posicionado na venda e eu tenho o setup do Kita posicionado nessa região. Sabendo que pode ser um movimento de sweep de liquidez, né? Ou seja, um movimento de acumulação de mercado, será que isso aqui não pode ser um bluff? Joga o preço para cima para jogar o preço para baixo? E aí você tem alguns tipos de entrada. Fechou o candle 13, uma venda na máxima dele, que é uma entrada de risco por falha de compra. Ou eu tenho dois pontos de memória lá em cima na venda, Banco Americano e Banco Brasileiro posicionados, com fluxo vendedor de acumulação, podendo jogar esse preço lá para baixo. Então, mas a barrinha 13 está fazendo uma barra de compra. Pode ser que seja uma barra de rompimento falso, pode ser que seja um sweep de liquidez, pode ser que seja apenas uma distribuição para voltar a cair. E o mercado ainda está dentro da bandeira de baixa. Ele ainda está dentro da bandeira. Ele não rompeu a estrutura de bandeira, né? Então é isso que a gente analisa e a gente vai explicar mais hoje à noite, tá? Para todos vocês. E eu ainda estou de olho nisso, tá? Tem abertura do mercado à vista ainda, então ainda fico de olho no movimento vendedor. Agora, só pense em compra se realmente o fluxo entrar por um movimento comprador e o estrangeiro tirar o pé. Se o estrangeiro tirar o pé, aí realmente confirma a tese de movimento de compra, entra na compra e subo. Vejo se as médias alinham, obviamente. Analiso a técnica com fluxo de mercado, né? Deixa eu ver aqui. Mauro, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta aqui, Mauro. Sim, o dólar a gente pode considerar que está dentro de uma order block. O dólar está lateral. Não vejo nada de interessante para fazer, tá? A própria IA fala, né? Se eu colocar aqui, ó, pedir um resumo para a IA do mercado de dólares, vamos ver o que ela gospe aqui para mim. Tá vendo? A leitura é de cautela. O mercado aguarda a definição, as inflexões dos players são recentes demais para consolidar uma tendência. E o sistema está com uma acurácia muito boa, muito baixa, na verdade. O que que é acurácia? Como se fosse o nível de confiança, tá? Então, o dólar está dentro de lateralidade. Por isso, dificilmente o dólar vai explodir para cima ou para baixo. Ele vai ficar acumulando, 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 até que algum player de mercado entre com mais força e jogue o preço para um dos lados, mas eu não tentaria operar nessa consolidação, entendeu, Mauro? Tá? Então, entre dólar e índice, eu sou mais time índice. Eu acho que faz mais sentido. Beleza? Fala aqui, tá? Bom dia, Tudo bem com você? tudo certo e você? Melhor agora falando com você. E aí, chegou a fazer alguma coisinha no mercado hoje ou vai começar agora? Tô de olho ainda, mestre. Não tá muito legal não aqui pra mim ainda. Esperar mais um pouco.
ver essas ações aí. Não peguei nada ainda. Aqui eu também não, aqui tá. Eu estou analisando aqui o fluxo de mercado com a galera, analisando o gráfico, o dólar bem parado. Até falei, putz, tá bem lateral. É, Entre índice e dólar, eu acho que o gráfico do índice está menos feio, né? Vou procurar mais operações no índice hoje. Dólar, se mantiver assim, eu fico de fora e opero o índice. Vou tentar encontrar um melhor cenário, né? Um melhor isso. gatilho. Mas eu não vejo nada extraordinário, assim, fora da curva. Eu acho que com a abertura agora das ações, eu acredito que o mercado vai definir o lado que ele quer ir. Mas no meu horário teve até uma operação do Prime, mas eu não me senti confortável em fazer e estou aguardando uma próxima oportunidade. Vamos ver, Vamos lá, vamos ver. analisar o mercado. Esperar romper para um lado aí, alguma coisa do tipo. Show de bola. E o Brasil passa de fase? Ah, acho que passa, acho que vai dar bom aí. Vai dar Mas não bom? sei, não sei depois. É Japão ou Holanda, se eu não me engano aí. Ai, 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 ai.